Este é o segundo episódio da série Capotando até São José dos Campos. A nossa saga, a nossa primeira viagem de avião, que foi um verdadeiro laboratório de pré-quedas e de padrões rompidos. Voo cancelado, dinheiro apertado, hotel diferente do que estava no site, imprevistos atrás de imprevistos. Enfim, a teoria da permissão vivida no talo. E neste vídeo eu vou continuar te trazendo essa história com a lupa divergente da teoria da permissão, que nos faz entender o porquê dos acontecimentos na nossa vida e mais como prever e modificar os acontecimentos quando tiramos a utilidade dos problemas e rompemos padrões que travam a nossa vida. E se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, vou deixar aqui nos cards para você assistir depois, se quiser compreender tudo isso e perceber essa dinâmica na sua vida também. Olá, tudo bem com você? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Vida de Aliada. Meu nome é Sandra, sou dona de casa e aliada da melhor comunidade de desenvolvimento humano do Brasil, a Aliança Divergente. E aqui eu empresto a minha vida para te mostrar a teoria da permissão na prática, com a missão de contribuir com a sua vida e com a construção de um mundo novo, onde os homens são desafiados, as mulheres valorizadas e as crianças protegidas. Então, no vídeo anterior eu contei que o nosso voo foi cancelado, só ficamos sabendo no meio do caminho para o aeroporto. E aí você pode dizer: não, isso é coincidência, isso acontece toda hora, só deu azar. Mas para nós que olhamos a vida e os acontecimentos com os óculos divergentes da permissão, isso não é coincidência, não é acaso, não é azar, não é destino, não é coincidência, é evidência. É pré-queda de opção ou de confirmação. E eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Todas essas coisas que eu estou falando aqui parecem muito complexas. Tudo isso é simples, mas parece complexo. E quando você vai analisar, você fala: é só isso? Foi só por isso que aconteceu tudo isso? É exatamente isso. É simples, mas não é fácil. Bora lá então continuar a história? Então, a gente estava esperando para ver se teria lugar no voo das 9 horas. E eu lá super positiva, que legal, vamos conhecer 3 aeroportos em vez de só 2. E ainda vamos conseguir chegar a tempo pro evento. Sabe de nada, inocente. Então fomos para a plataforma de embarque. E enquanto aguardávamos, eu vi pela primeira vez um avião de pertinho. Ai, que emoção! E aí eu comecei a tirar foto, filmar os aviões pousando e decolando. E ao mesmo tempo eu pensava: bom, se perdermos uma parte do evento, do primeiro dia do evento, é porque PPP. Precisamos, permitimos e preferimos. Então, eu não tinha que ficar desesperada, me descabelando, esbravejando. Sabe por quê? Porque nós estamos no controle o tempo todo, em tudo que acontece na nossa vida. Só que esse controle é inconsciente. E é aí que está o problema. Porém, com a teoria da permissão, a gente consegue trazer luz para o nosso inconsciente e nos tornarmos conscientes do que está acontecendo na nossa vida. Guarde essa informação porque eu vou falar muito a respeito disso. Voltando então para a nossa saga, até aí já tínhamos tomado uma decisão que da próxima vez iremos pegar um ônibus até o aeroporto, um Uber, alugar um carro, enfim. Nós vamos
resolver os nossos problemas bons, porque sim, esse é um problema bom. Minha cachorra latindo, Helga Augusta, e a outra latindo lá no fundo, a Lady Lucy. E não ficar mais dependendo de alguém por conta de dependência emocional, porque nós precisamos ser livres e deixar as pessoas livres também. Bom, e aí então ficamos esperando lá para ver se ia ter lugar no avião. A gente observou que não tinha muita gente ali esperando, tava até meio vazio. Então eu falei, ai, que bom que nós vamos conseguir. Porém, de repente, foi brotando gente de tudo que é lado, conforme ia chegando o horário do voo. E o meu marido lá calculando quantas pessoas cabem no avião e quantas pessoas estavam ali no embarque. E conforme ia chegando mais e mais pessoas, a chance foi diminuindo, até que chegou a nossa vez. E aí o funcionário da Latam foi conferir se tinha ficado algum lugar vago. E o que aconteceu? Tinha um lugar vago. Somente um! Tivemos que esperar o voo das 13h55. Pré-quedinha, né, gente? Bom, então fomos lá passear pelo aeroporto, bem tranquilos, porque seriam longas horas pela frente e teríamos bastante tempo para também refletir sobre o nosso PPP, Precisa, Permite, Prefere, desde os acontecimentos que ativamos para ter o voo cancelado, ter tido apenas um lugar neste voo e por que perderíamos o primeiro dia de evento. Então, muitas coisas para refletir, para entender, para trazer à luz da nossa consciência e expandir a nossa consciência para rompermos padrões e avançar. Aí fomos almoçar por conta da Latam, que a companhia aérea tem obrigação de fornecer alimentação nesses casos de cancelamento de voo. Inclusive, as pessoas podem entrar com processo judicial, né? Ainda mais no nosso caso, que perdemos o primeiro dia de evento. E aí fomos procurar algo vegano, porque nós somos veganos. Procuramos os locais que aceitam lá acho que vale refeição, eu não lembro direito o nome. E um dos locais era uma pizzaria chamada Forneria. Tudo isso que eu tô contando aconteceu no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, mas que fica em São José dos Pinhais, ou seja, não fica em Curitiba. E aí lá na Forneria, perguntamos para a atendente se tinha alguma opção vegana. E ela falou, não temos, porque a base da pizza é o queijo. Ela não falou com essa voz, tá? E nesse momento o meu espírito saiu e voltou do meu corpo umas 11 vezes e meia. E eu respirei fundo. E pensei, ela só está desinformada. Aliás, ela estava certa, mas não totalmente certa. A base da pizza é o queijo, ok? Mas ela ignora que hoje em dia existem queijos veganos muito bons, muito deliciosos. Claro que não são iguais ao da vaca, mas são um pouco parecidos e muito bons. Mas enfim, fomos para nossa segunda opção de local. E aí o atendente lá, eu esqueci o nome da onde que a gente foi. É um lugar bem comum, bem conhecido. Mas enfim, o atendimento do rapazinho foi de primeiro nível. Nós chegamos e perguntamos se tinha alguma opção vegana e ele, muito espontâneo, falou, ovo? E eu comecei a rir, porque foi muito natural e espontâneo dele, foi muito engraçado. Eu contando assim não tem graça, mas só eu sei o quanto foi engraçado pra mim. E eu pensando, moço, você sabe de onde vem o ovo?
E depois a gente ficou sabendo que a namorada dele é vegetariana e provavelmente o ovo faz parte, entra, né, na alimentação dela, e ele talvez concluiu que entrasse como opção na nossa alimentação também. E aí, sabe o que aconteceu? A gente falou pra ele que não podia ter nada de origem animal, e aí ele disse: ah, tem batata frita. Saúde! A minha outra cachorra aqui, a Magali Luísa, espirrando. E aí ele disse: ah, tem batata frita, arroz, salada. E aí a gente pediu uma porção de batata, um chopp pro meu marido, um suco pra mim. E o mais interessante é que esse moço não ficou só nisso. Ele buscou alternativas pra gente. E ele veio e falou: olha, a gente pode fazer legumes grelhados se vocês quiserem. E aí a gente pediu uma porção de legumes grelhados e tava, ó, muito bom. E olha, se aquele rapazinho continuar assim, com aquela disposição e proatividade dele, ele vai longe. Bom, depois de longas horas, finalmente chegou o nosso avião e foi incrível. Quando eu comecei a andar pela plataforma, essa parte aqui, ó, que eu tô te mostrando aqui, ó. E aí eu fui andando e quando eu pisei dentro do avião, ai, que emoção naquele momento. E aí eu descobri que eu nasci pra voar. Literalmente. E foi incrível. E o meu marido lá meio que se borrando de medo por causa da altura. Eu também tenho medo de altura, mas eu tinha certeza que eu não ia ficar com medo, nem mesmo na hora da turbulência. E teve uma turbulênciazinha por causa do tempo, mas o meu marido perdeu o medo. E olhando pela janela, ele disse: nossa, parece estarmos vendo pela TV. E realmente era essa a sensação. Bom, aí desembarcamos em Congonhas e de lá a gente precisava descobrir como chegar a São José dos Campos. Então descobrimos que teríamos que ir para o terminal do Tietê para comprar passagens de ônibus para a gente chegar até São José. Pegamos um táxi lá no aeroporto, bem confortável, um motorista muito cortês, se gabando do serviço dele, que é nível de conforto que o aeroporto exige e tal. Até aí ok, legal. Até que ele começou a reclamar. Ah, mas isso é pré-queda? Nesse nosso caso foi. A gente ativou uma teia dos acontecimentos. Uma das teias. Nós reclamamos para ele da nossa saga até ali, contando como foi difícil chegar até Congonhas. E aí a gente ativou um padrão de reclamar, de como foi difícil chegar até ali, blá blá blá, blá, sem perceber. E padrão atrai padrão. Todo tempo é o nosso PPP, precisa, permite, prefere. E aí o motorista arranjou também um jeito de reclamar pra gente até do ex-casamento dele, que foi uma decepção total na vida dele, que nunca mais ele quer casar. Foi só a gente passar por uma loja de vestido de noivas que ele começou com a história. E aí o meu marido, pensando, né? Frouxo, vira homem. E eu percebi que a gente deu brecha para reclamação. A partir daquele momento eu fiquei quietinha para não continuar incentivando. E aí chegamos no terminal do Tietê, compramos as passagens, chegou o ônibus, entramos e o que acontece? Mais uma pré-queda. Ônibus sem ar-condicionado, fedorento, eu passando mal, 2 horas de viagem naquele fedor. Mas sobrevivemos. Chegamos a São José já no final da tarde, pegamos um Uber para ir até o hotel e dali pré-quedas. A gente ainda no padrão de contar a nossa saga, desde o cancelamento do voo. Só que dessa vez, o motorista do Uber
era meio que surdo. A gente falava uma coisa e ele entendia outra. Muito bizarro. Até que eu me calei, porque não adiantava falar, ele não ouvia mesmo. E aí pensei, acho que não é pra gente continuar contando essa mesma história de dificuldade. E aí chegamos no hotel e o ápice da pré-queda. Eu já estranhei um pouco a recepção. Não só a estrutura física, que eu esperava ser mais bonita, mas o atendente mesmo, sabe? Que também reclamou. Eu não lembro direito do que ele reclamou. Acho que foi do trabalho, alguma coisa referente ao trabalho. Mas aí eu pensei, eita teiazinha que ativamos, hein? E olha só o que aconteceu. O meu marido tinha reservado esse hotel com bastante antecedência, meses antes, porque como foi um evento grande até, poderíamos não encontrar lugar. Só que ele só reservou, mas não pagou. E com todas aquelas coisas que ele estava resolvendo para viagem e coisas do dia a dia, e eu também, a gente esqueceu completamente que tinha que pagar o hotel. Pra gente já tava tudo certo, já tinha pago e tal. E aí foi esse o momento mais crítico. A maior parte do dinheiro que o meu marido tinha reservado pra gente gastar lá naqueles 3 dias de evento, ele teve que usar para pagar o hotel. E mais um detalhe, esse dinheiro que ele pagou o hotel era exatamente o valor que ele estava esperando receber de um rapaz que estava devendo para ele. Coincidência? Não, evidência. Porque o meu marido não conseguiu mais dinheiro para essa viagem. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E aí eu fiquei desesperada, arrancando os cabelos, brigando com meu marido? De jeito nenhum. E também esse não é a minha personalidade. Ainda mais depois de ver o meu marido resolvendo tudo que ele resolveu até ali. Eu nunca me senti tão tranquila, confiante, segura, com a total certeza de que ele pensaria em como resolver. E ele resolveu mais uma vez. Mas as pré-quedas não pararam por aí. Chegamos no quarto, já vi que era menor do que parecia no site do hotel. Fui dar uma inspecionada no banheiro, porque no site dizia que tinha banheira, tinha vista para piscina. Vou te mostrar a vista, ó. Olha aí a vista do hotel. A vista para piscina. Ah, e não tinha cobertas também. A gente teve que ligar na recepção para pedir. E aí no outro dia o café da manhã foi até razoável, porém como nós somos veganos, né, a gente tá acostumado a não ter mesmo muitas opções. Inclusive essa foi uma das teias que a gente ativou, de estarmos justamente naquele hotel sem tantas opções de alimentos não veganos, que seriam, de repente, tentadores, principalmente para o meu marido, porque a gente não esquece as comidas que a gente gostava. A gente não é vegano porque não gosta de comidas de origem animal, mas por sermos contra a forma com que os animais de produção são tratados, como eles vivem miseravelmente. E nós temos compaixão, respeitamos a vida deles e não achamos justo a exploração que a indústria faz, porque eles também são vida. Mas enfim, voltando aqui para nossa experiência com o hotel, a única coisa que valeu a pena foi a cama, que era bem confortável, mas só.
Ah, e teve gente lá, outros aliados, que é como nós nos tratamos na Aliança Divergente, que também tiveram pré-quedas. Também tiveram pré-quedas no hotel. No segundo dia de evento, caiu um toró, uma chuva muito forte durante a tarde. E quando chegamos no hotel, ficamos sabendo que tinha alagado alguns quartos. Pois é, então é o PPP de cada um. Para nós divergentes não existe acaso. Eu e o meu marido conversamos muito sobre tudo isso, tudo que aconteceu, tudo que a gente experienciou até a nossa chegada ali no hotel. E até ali já entendemos muitas coisas. As teias que ativamos, as pré-quedas, os nossos PPPs, fizemos alinhamentos combinados, tomamos outras decisões, outras posturas, enfim. E depois disso, as coisas começaram a tomar outro rumo. E mais uma vez eu vi o meu marido crescer e a minha sensação de confiança e segurança aumentarem muito. E claro, continuamos tendo mais algumas pré-quedas pequenas durante o segundo dia de evento e depois do evento também. E ter pré-quedas é um sinal de oportunidade de avançar e não é ruim. A situação pode ser ruim, desconfortável, mas é uma oportunidade da gente quebrar padrões e avançar. Lembra? Estamos no controle o tempo todo, de forma inconsciente. E aí no segundo dia, que foi no sábado, a gente já tava com aquela sensação de caramba, estamos vivendo um sonho. Mesmo a gente não tendo se preparado financeiramente para essa viagem. Eu tô gravando um vídeo. Oh. Mesmo a gente não tendo se preparado financeiramente para essa viagem, nós fizemos acontecer. Foi uma decisão que eu tomei por sentir no meu coração, na minha alma, que eu tinha que estar lá de qualquer jeito. E a gente chegou lá de qualquer jeito. Como diz o meu marido, a gente foi capotando para São José. Ui, você quer aparecer no vídeo? Olha lá, olha lá, olha lá no vídeo. Olha lá no vídeo. Ah, olha lá, aqui ó, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui pra câmera, olha aqui. Isso! Pronto, já apareceu? Posso terminar agora de gravar? E no próximo vídeo eu vou te contar como foi esse evento transformador, que terminou com um showzaço do Jota Quest, mais pré-quedas e a polêmica da menina de Harvard. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.